Olha-te ao espelho. Agora. Imagina-te daqui a exatamente 14 dias. Aquele inchaço à volta dos teus olhos desapareceu. Aquele inchaço persistente nas tuas bochechas que esconde a tua estrutura óssea natural dissolveu-se. A tua linha do maxilar parece mais definida. A tua pele tem um brilho subtil que já não tinha há anos. E pela primeira vez em muito tempo, a névoa mental dissipou-se, deixando-te com uma mente que parece ter acabado de receber uma atualização massiva de hardware. A maioria das pessoas diz-te para deixares o açúcar porque te faz mal ou porque queres perder uns quilos. Mas não estamos aqui para falar de uma dieta simples. Estamos a falar de uma reinicialização biológica total. E se eu te dissesse que as mudanças mais dramáticas nas primeiras 48 horas nada tem a ver com a tua cintura e tudo a ver com um órgão no qual provavelmente nem sequer pensaste hoje? Estou a falar dos teus rins. No exato momento em que paras de alimentar o vício do açúcar, uma reação em cadeia silenciosa mas poderosa começa nas profundezas do teu corpo. É uma transformação tão imediata que altera a forma como as tuas roupas assentam e como o teu rosto parece antes mesmo de teres queimado um único grama de gordura. Ao longo dos próximos 14 dias, o teu corpo passará por uma série de fases científicas intensas. Vais experienciar uma abstinência, que parece uma batalha pela tua alma, um interruptor metabólico, onde o teu fígado aprende a criar a sua própria energia limpa, e, finalmente, um renascimento celular, onde a tua pele e o teu cérebro começam a funcionar no seu auge. Não estás apenas a deixar um adoçante, estás a recuperar a tua liberdade biológica. Estás prestes a ver do que o teu corpo é verdadeiramente capaz quando deixa de ser sufocado por picos constantes de insulina. Então, estás pronto para ver o teu verdadeiro eu? Vamos percorrer o que realmente acontece, hora a hora, enquanto mergulhamos nos primeiros 3 dias da tua jornada. As primeiras 72 horas não são um teste ao teu estômago, são um teste à tua vontade. À medida que avanças pelo primeiro dia, podes sentir um certo orgulho, mas, abaixo da superfície, o teu cérebro começa a entrar em pânico. Durante anos, o açúcar funcionou como uma chave mestra, desbloqueando constantemente as comportas da dopamina no teu centro de recompensa. Não se trata apenas de calorias. Trata-se de um estado de euforia do qual o teu cérebro passou a depender apenas para se sentir normal. Ao final do primeiro dia, a fase de lua de mel termina. Os teus níveis de dopamina começam a desmoronar. O núcleo accumbens, a sede do prazer no teu cérebro, subitamente silencia-se. É como se alguém diminuísse as luzes numa sala que costumava ser vibrante e barulhenta. É aqui que surge a irritabilidade. Dás por ti a ser ríspido com os teus entes queridos ou a sentir uma estranha e vazia sensação de tristeza. Não estás deprimido. Estás a recalibrar. Depois vem o segundo dia, e com ele, o fenômeno que os cientistas chamam de fome hedônica. Esta é talvez a parte mais enganadora da jornada. O teu estômago está cheio. O teu corpo tem muita energia armazenada. E, no entanto, o teu cérebro grita. É uma fome fantasma. Uma exigência emocional por aquela onda familiar de doçura. A tua mente tentará negociar contigo. Dir-te-á que apenas uma dentada não fará mal, ou que precisas de açúcar para te focares. Mas olha mais de perto para o que está a acontecer. Investigadores de Harvard descobriram que o consumo frequente de açúcar acaba por entorpecer os teus receptores de dopamina. Tens estado a perseguir um estado de euforia que era cada vez mais difícil de alcançar. Agora, porque interrompeste o fornecimento, esses receptores estão finalmente a acordar. Estão a recuperar a sua sensibilidade. Esse desconforto intenso que sentes, isso não é um sinal de fraqueza. É o som dos teus circuitos neurais a serem reprogramados pela primeira vez em anos. No terceiro dia, os sintomas físicos costumam atingir o pico. Pode sentir uma dor latejante atrás dos olhos ou uma sensação de peso nos membros. Este é o preço neurológico da liberdade. O teu corpo está a esgotar o resto do seu combustível de acesso fácil. E o teu cérebro está a ter uma birra porque ainda não aprendeu a usar mais nada. Podes sentir-te inquieto. Podes até ter dificuldade em dormir. Mas lembra-te disto. Quanto mais forte o desejo parece, mais agressivamente o teu cérebro se está a reparar. Cada vez que dizes não a essa fome fantasma,
Estás fisicamente a encolher as vias do vício e a fortalecer o teu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela lógica e pelo autocontrolo. Estás a atravessar o fogo, mas não estás a arder. Estás a ser forjado. Aguenta-te, porque enquanto o teu cérebro trava esta guerra, os teus rins estão silenciosamente a preparar-se para um avanço massivo que mudará tudo o que verás amanhã no espelho. Ao acordares no quarto dia, algo parece diferente. Olhas-te no espelho da casa de banho e notas que a pessoa que te observa parece mais leve. O inchaço debaixo dos teus olhos suavizou. A tua linha do maxilar, que pode ter estado escondida durante meses, começa a emergir das sombras. Isto não é magia. É o resultado de os teus rins serem finalmente autorizados a fazer o seu trabalho. Durante anos, a elevada ingestão de açúcar manteve os teus níveis de insulina constantemente em pico. E a insulina é um mestre oculto da retenção de líquidos. Ela sinaliza aos teus rins para se agarrarem ao sódio com toda a força. E para onde o sódio vai, a água segue. Não tens estado apenas a carregar gordura. Tens carregado um reservatório literal de água retida no rosto, nos tornozelos e na cintura. Mas agora, porque te mantiveste forte nos primeiros 3 dias, a tua insulina finalmente caiu para o seu ponto mais baixo em muito tempo. Os teus rins interpretam esta descida como um sinal verde para libertar a pressão. Eles abrem as comportas. Esta é a grande enxurrada. No 5º dia, irás provavelmente notar a balança a descer rapidamente. Podes perder 1, 2 ou até 3 quilos numa questão de dias. Embora isto ainda não seja perda de gordura, não o desprezes. Este é o alívio da tua carga metabólica. É a inflamação a sair dos teus tecidos. É o teu coração e as tuas artérias a darem um suspiro de alívio à medida que o volume de fluido que tem de bombear começa a normalizar. No entanto, esta libertação massiva de água traz um senão. À medida que a água sai, leva minerais essenciais com ela: sódio, potássio e magnésio. Esta é a zona de perigo conhecida como a gripe do açúcar. Podes sentir uma onda súbita de tontura ao levantar-te. Podes sentir uma cãibra muscular estranha ou um cansaço que parece pesado nos ossos. Muitas pessoas falham aqui porque confundem isto com um sinal de que precisam de açúcar. Pensam que o seu corpo está a falhar, mas a verdade é que o teu corpo não precisa de açúcar. Precisa de sal, precisa de minerais. Uma pitada de sal marinho de alta qualidade na tua água, alguns vegetais de folha verde ou uma bebida de eletrólitos sem açúcar podem reverter isto em minutos. Se apoiares a tua química durante esta limpeza, as recompensas são imensas. O efeito de desinchaço intensifica-se. A tua pele começa a parecer mais limpa porque o fluido estagnado à volta das tuas células está a ser substituído por uma hidratação fresca e limpa. Ao 6º dia, a transformação física é inegável. Sentes-te menos congestionado na tua própria pele. Mas por baixo desta mudança exterior, uma alteração ainda mais profunda prepara-se para acontecer. Agora que o excesso de água desapareceu, o teu corpo procura a sua próxima fonte de energia. Terminou de queimar o combustível fácil e está prestes a focar a sua atenção na energia profunda e armazenada que carregas há anos. A enxurrada terminou. O interruptor metabólico está prestes a começar. Ao 7º dia, o choque inicial passou. A perda de peso rápida da libertação de água está a abrandar. Podes pensar que a parte mais difícil ficou para trás, mas o teu corpo está prestes a entrar no verdadeiro cadinho desta jornada. Bem-vindo ao interruptor metabólico. Até este ponto da tua vida, o teu corpo operou como uma fonte de energia fácil e predefinida. Abasteceste o teu sistema com gravetos secos. O açúcar queima rápido, brilha intensamente e deixa-te constantemente com necessidade de atirar outro punhado ao fogo apenas para manter as luzes acesas. Mas agora, os gravetos acabaram. As tuas reservas de glicogênio estão quase vazias e o teu corpo é forçado a fazer algo que talvez não fizesse desde que eras criança. Tem de aprender a queimar um combustível mais pesado e denso. Tem de aprender a queimar gordura. Esta transição cria fricção e vais senti-la na tua cabeça. Por volta do 7º ou 8º dia,
uma nuvem pesada e espessa paira sobre os teus pensamentos. Isto não é o cansaço físico da gripe do açúcar de há uns dias. Isto é o pico da névoa mental. Podes perder o fio de pensamento a meio de uma frase. Podes sentir-te desmotivado ou lento. Não desistas agora. Esta névoa não é um sinal de fracasso. É a sensação física do teu sistema de combustível a ser completamente reescrito a partir do interior. O teu cérebro é um consumidor massivo de energia e, durante décadas, apenas falou uma língua metabólica, a glicose. Como cortaste o fornecimento, o teu fígado assume o comando para realizar uma brilhante missão de resgate evolutivo chamada gliconeogênese. Começa a produzir glicose fresca do zero, racionando-a cuidadosamente como um faroleiro que preserva o óleo durante uma noite longa e escura. Garante que os teus glóbulos vermelhos mais delicados e as regiões vitais do cérebro tenham exatamente o que precisam para sobreviver. Entretanto, no interior das tuas células, as tuas mitocôndrias são forçadas a adaptar-se. Estas centrais elétricas microscópicas estão a reforçar a sua maquinaria para processar uma fonte de energia completamente nova: ácidos gordos e cetonas. As cetonas são um combustível incrivelmente limpo e de alta eficiência. Queimam sem o estresse oxidativo massivo que o açúcar deixa para trás. Mas os teus neurônios precisam de um pouco de tempo para aceitar esta nova moeda. A névoa que sentes é apenas o atraso na tradução. Então, algo notável acontece. Por volta do 9º ou 10º dia, a tradução finalmente faz sentido. A nuvem pesada não se afasta apenas lentamente, ela estilhaça-se. De repente, acordas e a clareza mental é surpreendente. Ao longo do dia, notas a ausência profunda de algo que costumavas aceitar como normal: o quebra de energia da tarde. Comes uma refeição, e em vez de sentires uma necessidade desesperada de uma sesta ou de um café às 2 da tarde, a tua energia mantém-se numa linha plana e constante. Cruzaste o limiar mais difícil. Reconstruíste a tua flexibilidade metabólica. O teu corpo lembrou-se de como sobreviver sem picos artificiais. E à medida que a tua energia estabiliza, uma transformação muito mais silenciosa e bela começa a acontecer a nível celular, alterando a própria forma como envelheces. Ao 11º dia, a guerra acabou. Já não estás apenas a sobreviver sem açúcar, estás a florescer. E a primeira prova inegável desta nova realidade acontece precisamente na tua língua. Lembras-te dos desejos dos primeiros dias? Aquela necessidade desesperada e visceral por um doce? Agora, dás uma dentada num alimento simples do dia a dia, talvez um punhado de amêndoas ou uma maçã fresca, e algo bizarro acontece. Sabe incrivelmente rico, sabe vibrante, quase sabe a doce demais. Isto não é a tua imaginação. As células sensoriais da tua língua operam num ciclo de vida de cerca de 10 dias. Durante anos, as tuas papilas gustativas foram bombardeadas, sobrecarregadas e completamente entorpecidas pela doçura artificial. Foram forçadas a adaptar-se a um padrão impossível e não natural. Mas nos últimos 11 dias, esses receptores antigos e desgastados desapareceram, e uma geração nova e altamente sensível tomou o seu lugar. O teu paladar renasceu. A comida tem subitamente uma profundidade e complexidade belas, porque já não estás cego por uma parede de açúcar industrial. Mas este despertar vai muito mais além da tua boca. Viaja diretamente pelo teu sistema nervoso até o teu cérebro. Ao entrares no dia 12, a névoa pesada da transição metabólica é uma memória distante. Foi substituída por uma clareza mental profunda e aguçada. Com o açúcar fora da equação, o teu corpo desencadeia um aumento maciço numa proteína poderosa chamada fator neurotrófico derivado do cérebro. Os cientistas referem-se frequentemente a esta proteína como fertilizante para a mente. Quando a inflamação crônica e os níveis de insulina finalmente descem, este fator de crescimento pode inundar o teu cérebro. Fortalece as tuas sinapses neurais, protege as células saudáveis e acelera a tua capacidade de aprender e reter informação. Não estás apenas acordado, estás altamente sintonizado. Processa as conversas mais rápido.
Lidas com o estresse com uma energia calma e fundamentada, deixando para trás as montanhas russas ansiosas e emocionais do teu passado. Esta é a atualização final de hardware de que falamos no primeiro dia. A tua mente está verdadeiramente radiante, e à medida que a tua mente se aguça, o teu corpo começa a reverter visivelmente o relógio. Bem-vindo ao 13º dia. Ao olhares agora para o espelho, estás a ver algo muito mais profundo do que a simples perda de peso de água da primeira semana. Estás a testemunhar a cura celular. Durante anos, de cada vez que consumias açúcar em excesso, essa glicose ligava-se violentamente a proteínas e gorduras na tua corrente sanguínea. Esta reação química destrutiva chama-se glicação. Cria compostos tóxicos que agem exatamente como ferrugem molecular dentro do teu corpo. Esta ferrugem ataca o teu colagênio. Enrijece a tua elastina. É a força silenciosa e invisível por trás do envelhecimento prematuro, da pele flácida e da rigidez articular crônica. Mas nos últimos 13 dias, paraste de adicionar ferrugem à máquina. Sem açúcar fresco para alimentar este dano, as tuas fibras de colagênio estão finalmente a respirar de novo. Estão a recuperar a sua flexibilidade e elasticidade naturais. A inflamação sistêmica de baixo grau que causava aquelas borbulhas persistentes, o inchaço subtil e a vermelhidão nas tuas bochechas está a arrefecer rapidamente. A tua pele parece visivelmente mais luminosa e está mais elástica. Até as tuas articulações parecem mais leves e fluidas quando sais da cama de manhã. Estás a irradiar uma vitalidade genuína e inegável. As tuas células estão a reparar-se porque já não gastam toda a sua energia a combater uma carga tóxica. Alcançaste o pico da transformação física e a revelação final, o verdadeiro significado de todo este esforço, está a apenas um dia de distância. Bem-vindo ao 14º dia. Chegaste. Mas ao estares aqui, no final desta jornada de 2 semanas, perceberás algo profundo. Isto não é uma linha de chegada. É uma base inteiramente nova. Pensa naqueles primeiros 3 dias. Lembras-te dos desejos intensos, da fome fantasma, da sensação de que estavas a travar uma guerra diária contra a tua própria mente? Hoje, essa guerra acabou. Já não estás a resistir com unhas e dentes ao passar pelo menu de sobremesas. Já não estás a depender apenas da força de vontade para dizer não ao açúcar. A compulsão desapareceu. Como a tua insulina se manteve baixa, o teu cérebro pode finalmente ouvir a hormona leptina com clareza novamente. A leptina é o teu sinal interno de saciedade, a voz suave que te diz quando já tiveste o suficiente. Recuperaste o direito de controlar o teu próprio apetite. Comes porque o teu corpo requer genuinamente nutrição, não porque o teu cérebro persegue desesperadamente uma euforia de dopamina. Estes 14 dias nunca foram pensados para ser uma dieta dura e punitiva. Foram um espelho biológico. Simplesmente refletiram a verdadeira força, resiliência e clareza que o teu corpo possui quando removes a interferência química. Agora, sabes como é operar no teu melhor absoluto. Mas ao dares o passo para o futuro, temos de falar de equilíbrio e segurança. A ciência recorda-nos que uma reinicialização metabólica súbita exige respeito. Se estás a gerir a diabetes, a usar medicação de insulina, ou se lutas contra o estresse crônico grave e cortisol elevado, cortar drasticamente nos hidratos de carbono deve ser sempre orientado por um médico. O teu sistema adrenal precisa de apoio e a saúde genuína nunca passa por colocar o teu corpo em perigo. O caminho à frente não é sobreviver com medo de um único grão de açúcar. A obsessão extrema com a alimentação perfeita é apenas outra forma de prisão. O verdadeiro objetivo desta experiência era a consciência. Tratava-se de encontrar a moderação em vez da eliminação permanente. Tens agora o poder supremo de escolha. Se decidires desfrutar de um doce amanhã, falo-ás nos teus próprios termos, com total clareza, sem voltar a cair num ciclo de dependência. Reconstruíste a tua biologia. Estás finalmente livre.